O Paysandu não pode perder desse jeito. É inaceitável o que aconteceu no jogo do Paysandu contra o CRB, um time que quer se manter na segunda divisão nacional, num campeonato equilibrado como está esse, não pode perder de maneira alguma da forma que perdeu. Perder é normal, mas perder da forma como aconteceu nesse confronto contra a equipe do CRB, não pode. Não pode porque o Paysandu dominou o primeiro tempo e teve chance de fazer mais de um gol na primeira etapa, marcou inclusive um gol que estava ali impedido. Mas o Paysandu tinha dominância total no segundo tempo, no primeiro tempo, e acabou não conseguindo responder à altura na segunda etapa e fez um jogo pífio, decepcionante no segundo tempo. O Paysandu não pode perder da forma que perdeu esse confronto. E é claro, meus amigos, a situação agora ficou completamente complicada. O Paysandu está na 15ª colocação. Nessa rodada agora, número 29, Ponte Preta e Botafogo de Ribeirão Preto se enfrentam. Sabe o que isso significa? Que pelo menos um dos dois vai ficar na frente do Paysandu, porque Ponte Preta e Botafogo de Ribeirão Preto estão com 32 pontos. Quem vencer, passa. Se houver empate, a Ponte passa, porque no critério de desempate ela passa o Paysandu. E o Botafogo de Ribeirão Preto está ali com um jogo a menos, que é contra o Guarani. Sabe o que significa? Que o Paysandu pode estar virtualmente na zona de rebaixamento, faltando 8 rodadas para o final do Campeonato Brasileiro. A minha indignação não é simplesmente pelo resultado, é porque a atuação promovia a expectativa de um resultado melhor, muito mais positivo. Não só o empate, o jogo, de um modo geral, tinha um empate como um bom resultado. Se o Paysandu tivesse empatado esse jogo, eu diria, meus amigos, dava para vencer, mas pelo menos foi feita uma missão. O Paysandu nem isso conseguiu, não conseguiu pontuar e ainda deu 3 pontos para um adversário direto na briga contra o rebaixamento. Vai ser sofrido, tá, torcedor? Eu ainda acredito na nossa permanência, eu ainda acredito na permanência do time do Paysandu na Série B do Campeonato Brasileiro, mas vai ser sofrido, porque olha essa situação de tabela, é completamente desesperador o que a gente está analisando no momento. Vou pedir que você deixe seu like, você que está chegando aqui com a gente, está participando do nosso trabalho aqui no YouTube. Aqui é um canal onde você vai ter muita informação sobre o Paysandu e muita opinião desse torcedor apaixonado que, assim como você, está extremamente indignado com o que aconteceu no jogo de hoje. Então, meus amigos, bora logo para os números. Eu anotei algumas coisas aqui sobre o confronto e eu vou passar para vocês os números. Quando a gente vê os números, a gente analisa fácil que o Paysandu foi inoperante na segunda etapa, porque esses 8 gols, chutes ao gol aí, não mudou muito do que o Paysandu fez no primeiro tempo. O Paysandu pressionou muito no primeiro tempo, construiu jogadas, teve um bom número de chutes, mas na segunda etapa esse número quase não aumentou e olha a equipe do CRB, fez 15 depois. Então o time conseguiu não fazer nada na segunda etapa. No primeiro tempo, meus amigos, o Carlão quase entregou um gol, E aí o Matheus Nogueira fez uma defesaça logo no início do jogo. Depois o Paysandu tem na sua primeira chegada um passe inicial pro Robinho, depois a jogada foi construída pelo lado, acabou concluindo com o gol de Borazzi. E Borazzi estava ali, ele não estava impedido, mas no início da jogada, lá atrás, tinha um impedimento, o VAR assinalou. Pensou que o Paysandu ficou batido? Não, o Paysandu continuou produzindo. E aí, meus amigos, uma jogada de velocidade, o Borazzi recebe pelo lado, toca pro meio, o Jean Dias faz o gol de 1-0 pro Paysandu. Nesse momento, com o gol antes de tendo sido marcado, com o Paysandu jogando o fino da bola no início da partida, a expectativa era de que o time continuasse no ímpeto, mas não, o time esperou o CRB. E esperar não é o problema é você esperar e não conseguir dar suporte para esperar o time adversário e chegar para jogar nos contra-ataques. E o Paysandu acabou sofrendo um gol besta no final do primeiro tempo. Mas tudo bem, cabeça erguida, ir para a segunda etapa, tentar reverter. Era isso que se esperava, mas o problema é que o Paysandu não fez nada no segundo tempo. O time do CRB mostra uma postura impetuosa de tentar o resultado, mas o time estava falhando em alguns momentos. Só que o Paysandu não sabia aproveitar. E aí sabe o que acontece? Acontece que a equipe do CRB vai lá e consegue, numa jogada pelo lado, um chute cruzado que ainda desvia no Carlão e vai morrer no fundo do gol. 2-1 pro CRB. Cara, jogo fora de casa, botar a cabeça no lugar e reverter? Não. O Paysandu simplesmente, numa jogada em que o Carlão cabeceia nos pés do jogador da equipe do CRB, 3-1 para a equipe do CRB, complica completamente o jogo. E aí, né, ficou sem a expectativa de como o Márcio Fernandes ia mexer o time. Eu não entendi as mexidas do Márcio Fernandes. Ele adotou ali um jeito de jogar que me parecia com 3 defensores na equipe, 3 zagueiros. Tirou ali o Ione Gonzalez para colocar o Kevin. Eu confesso que eu não entendi o porquê o Márcio Fernandes fez isso.
Não colocou o Wesley Garcia, que muita gente esperava que fosse entrar naquele momento. O Paysandu perdendo de 3-1. Colocou o Juan Ribeiro, que eu gosto particularmente. Eu sei que muita gente vai criticar e muita gente não gosta do Juan Ribeiro. Eu particularmente gosto do futebol do Juan Ribeiro. Ele acaba recebendo um passe sensacional e aí dá uma assistência para o Borassi fazer o segundo gol do Paysandu e, em tese, colocar o time bicolor de novo no jogo. Em tese. Por que eu digo em tese? Porque acabou que o Paysandu, depois do gol que fez, quase nada produziu. Salvo engano, um lance que quase foi uma assistência do Casares. O Juan Ribeiro novamente teve a oportunidade, aí ele chuta em cima do Matheus Albino, goleiro da equipe do CRB, e aí o Paysandu não aproveita. Mas, meus amigos, o que mais me indigna em relação a esse jogo é porque o time do Paysandu foi bem e não venceu, sabe? E não só não venceu, perdeu. Isso lembra o jogo contra o Sport, que o Paysandu na Curuzu jogou bem e acabou perdendo. Esse tipo de jogo tem cara de que vai dar um problema colossal no final do ano. Isso que me preocupa. Eu ainda acredito e eu vou chamar a torcida, vamos lá. Tem Paysandu e Chapecoense na próxima terça-feira. O Paysandu, não é que o Paysandu precisa, o Paysandu tem urgência em vencer a Chapecoense, porque a Chapecoense também é adversário direto, tá com 34 pontos. O Paysandu perdeu o direito de empatar. Já não tinha, né? Já não tinha esse direito se quiser ficar na Série B. Se não quiser ficar, meu amigo, aí pode não pontuar esse jogo. Mas se quiser ficar na Série B, o Paysandu tem que vencer. E já era uma situação que dificilmente o empate seria resultado aceitável. Mas agora, com essa derrota, o Paysandu precisa urgentemente vencer a equipe da Chapecoense na próxima terça-feira na Curuzu. Mas vai ser um jogo tenso. Não precisava ser um jogo tão tenso assim. Se o Paysandu tivesse ali com 34 pontos, o CRB tivesse com 31 pontos e a distância ali entre os times permitisse que o jogo fosse tranquilo mentalmente, ou quem sabe com os 36 que escapou porque o Paysandu começou ganhando, o próprio jogo contra a Chapecoense seria um pouco mais leve, seria um pouco mais tranquilo no emocional dos atletas. Mas agora, na beira da zona de rebaixamento, o Paysandu vai entrar na rodada de número 31, ou na 16ª, ou na 17ª colocação, aí, meus amigos, aí o emocional vai pesar. Aí qualquer errinho vai fazer a galera ficar um pouco nervosa. Então, é respirar. É torcer para que o Márcio Fernandes, que não vai estar em campo na beira do gramado, porque foi expulso, né? Tinha levado amarelo, depois foi expulso. É torcer para que haja uma iluminação ali. E que os jogadores também consigam desempenhar um jogo bom, como fez contra o CRB no primeiro tempo, mas que consigam segurar. O problema do Paysandu hoje é defensivo. O problema do Paysandu hoje não é não marcar gols. O problema do Paysandu hoje é sofrer gols. E a expectativa é que no jogo contra a equipe da Chapecoense não sofra. Tomara que o Quintana retorne, porque o Quintana é peça fundamental nesse setor de defesa. Hoje o Carlão vacilou muito e eu já tô aqui de novo, não tô para crucificar jogador, não quero crucificar jogador, não vou colocar a culpa da derrota toda no Carlão, mas que os dois lances dele foram cruciais para os gols sofridos pelo Paysandu, e isso com certeza, né? O primeiro eu nem diria que foi erro, mas o segundo gol dele, que no caso foi o terceiro gol do CRB, o segundo lance dele, que no caso foi o terceiro gol do CRB, eu acredito que foi uma falha muito grave que abalou completamente o time naquele momento, né? Mas é isso. É agora juntar o que restou, levantar a cabeça, porque o próximo confronto não permite erros novamente. O Paysandu tem 8 jogos para fazer na Série B, e desses 8 jogos, 4 são em casa. Se o Paysandu vencer os 4 em casa, e são adversários diretos contra o rebaixamento, eu vou citar aqui os times que o Paysandu vai enfrentar em casa. O Paysandu enfrenta em casa a equipe da Chapecoense. O Paysandu enfrenta em casa a equipe do Brusque. O Paysandu enfrenta em casa a equipe do Coritiba. E o Paysandu enfrenta em casa a equipe do Vila Nova. Tirando o Vila Nova, é lá pra cima. O Coritiba tá no meio de tabela. Chapecoense brigando contra o rebaixamento. Brusque brigando contra o rebaixamento. Então, meus amigos, se o Paysandu vence os 4 jogos, ele não cai. Porque ele vai estar com 33 agora. Se ele vence os 4 jogos,
consegue mais 12 pontos, chega nos 45. Se ele vencer os 4 jogos em casa, ele não cai. Missão em casa é vencer, 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 vencer. Mas assim, a gente sabe que ganhar 4 jogos em casa, apesar de ser o que a gente espera, é muito complicado. Então vai ter que começar a beliscar pontos fora. Não pode acontecer como aconteceu com a América e contra a CRB, de não sair com nenhum ponto de lá. O Paysandu era um bom visitante antes, não tá mais sendo. E esse jogo contra o CRB dava. Esse jogo contra o CRB tinha como. Infelizmente não deu certo. É isso, galera. Foi esse o vídeo de hoje. Obrigado por vocês que me acompanharam. Deixa aí nos comentários. Eu quero saber o teu comentário sobre o que tu achou dessa partida. Sobre o que se você concorda comigo que a forma como o Paysandu jogou foi boa no primeiro tempo e o time decepcionou na segunda etapa. Deixa aí nos comentários que eu quero ler e interagir com vocês. Tamo junto, até amanhã que já tem vídeo, pra gente já começar a falar de Paysandu e Chape.